Fala, nação corintiana, sejam bem-vindos ao Boletim Corinthians. Aqui você encontra as melhores notícias das melhores fontes. Se inscreva no canal e já deixa o seu like. Sem mais delongas, vem pro vídeo. Fala, nação corintiana, bem-vindos ao Boletim. Sexta-feira, notícia boa, Augusto Melo projeta contratação de atacante considerado cereja do bolo entre os reforços do Corinthians. O Corinthians, porém, não terá contratações nessa janela de exceção. Projeções no Parque São Jorge. O Corinthians iniciou sua trajetória na parte mais intensa da temporada com situações distintas nas duas competições que disputa. Na Copa Sul-Americana, lideramos o grupo F da competição com um empate e uma derrota. Já do Brasileirão, não vencemos ainda, temos um empate e uma derrota. A equipe comandada por Antônio Oliveira nitidamente precisa de ajustes e reforços, porém, o presidente Augusto Melo não deve fazer contratações nessa janela exclusiva que fecha hoje, sexta-feira, dia 19, que envolve apenas jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Mas o clube tem planos certeiros para trazer atletas na janela do meio do ano, quando poderá se movimentar com um leque mais amplo de opções no mercado. Neste contexto, a contratação de Hernani ganha força para turbinar o meio de campo. Isso porque Maicon teve uma séria lesão e a tendência é que fique um longo período afastados. Nos planos alvinegros está a contratação de impacto para o ataque, algo que possa ser considerado a cereja do bolo nas movimentações realizadas em 2024. Lembrando que o Maicon não joga mais esse ano. E já aproveita que chegou até aqui e se inscreva no canal. Vale lembrar que o Timão teve uma movimentação notável para a temporada, marcando o início da gestão de Augusto Melo. Foram contratados nada menos do que 10 atletas, permeando os setores posicionais do elenco corintiano. Turbinar patrocínios é a meta. Contudo, a prioridade para negociar os nomes de peso no cenário da bola visa um atacante que atue pelas pontas. No momento, o Coringão conta apenas com Wesley e Romero como titulares da equipe. Informações são do Globo Esporte. No entanto, para a projeção de contratar um jogador de impacto, o clube precisa avançar no trabalho de conseguir mais receitas para seus cofres. A condição financeira para a empreitada é fundamental e o caminho para tal é focar nas negociações de patrocínios em espaços vagos no uniforme do Timão, como são os casos dos meiões, barra frontal e traseira da camisa, os ombros e a parte de trás do calção. Enquanto projeta o bote em suas prioridades para a janela do meio do ano, o clube trabalha em questões de bastidores que têm chamado a atenção no Parque São Jorge. Mais bastidores do Coringão. Uma delas é a costura de uma trégua na conflituosa relação da direção do clube, que tem o diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, como pivô. Nessa sexta-feira veio à tona uma nota oficial divulgada pelo dirigente e um posicionamento enfático do Conselho Deliberativo foi rebatido. Além de tal situação, vale lembrar que Augusto Melo e Rubão andaram se estranhando recentemente, como apontou matéria do Bola VIP, que trouxe o depoimento do próprio diretor sobre o problema. Deixando os bastidores de lado, o Corinthians volta aos gramados em busca da sua primeira vitória no Brasileirão, neste sábado, dia 20, para o duelo diante do Red Bull Bragantino, às 18h30 em Bragança Paulista. Lembrando que vamos transmitir ao vivo no canal Reserva, o link está na descrição. Atualização sobre o Rubão. Presidente do Corinthians cogita demitir Rubão após acusações contra o Conselho. Augusto Melo havia negado, mas entrevistas e notas oficiais escancararam a crise no clube. Pedro Ramiro detalhou a briga. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, cogita demitir o diretor estatuário de futebol do clube, Rubens Gomes, o Rubão, segundo informações apuradas do repórter Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. As acusações que seu comandado realizou recentemente contra o presidente do Conselho Deliberativo Alvinegro, Romeu Tuma Júnior, quando o acusou de chefiar um governo paralelo com o objetivo de derrubar a atual gestão, pesam contra a sua permanência. Após o Rubão disputar contra Romeu Tuma, o presidente do Conselho do Timão respondeu e afirmou que o diretor de futebol deveria, ao invés de falar o que não conhece, deveria cuidar do que pensa que entende, pois está recorrentemente envergonhando a nação alvinegra. Ramiro informou que o presidente Augusto Melo não descarta uma possível saída do Rubão. Um possível impeditivo do desligamento de Rubens Gomes seria sua articulação política, já que Rubão foi uma das figuras que mais trabalharam nos bastidores para viabilizar a candidatura e vitória de Augusto Melo nas eleições presidenciais do Timão. Recentemente, no programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, Melo negou uma possível rixa com Rubão, mas ressaltou que Fabinho Soldado, executivo de futebol do Alvinegro, é quem comanda o CT do Corinthians.
Nas falas de Augusto Melo, abre aspas, não tem nada disso, briga com o Rubão. O Rubão é um diretor hoje estatuário, está com a gente desde a nossa campanha. Mas eu queria contratar um diretor executivo, que é o Fabinho hoje, está super bem. O presidente sou eu. Se tiver problema com alguém, eu chamo a responsabilidade. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho a caneta na mão. Conosco vai trabalhar gente profissional. Se não tiver condições, a gente vai trocar. Afirmou Augusto Melo antes de eclodir as acusações políticas entre Rubão e Romeu Tuma, escancarando a crise política interna que ocorre no Corinthians. Tendo em vista isso, a Gaviões da Fiel publicou uma nota oficial e falando em Gaviões, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, vídeos todos os dias de notícias do Corinthians aqui no canal Boletim Corinthians e lives no canal Reserva, o link está na descrição. A Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, publicou nesta sexta-feira uma nota sobre a política interna do clube. A agremiação cita especificamente o conflito entre Romeu Tuma e que é presidente do Conselho Deliberativo, e o Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol, e lamentaram a situação. Abre aspas. Essa exposição negativa do clube e Corinthians é inadmissível e acontece ao mesmo tempo em que o retrospecto do departamento de futebol mostra um desempenho abaixo do esperado para a grandeza do clube. E ao invés de os poderes contribuírem para sairmos da situação, infelizmente preferem expor mazelas políticas menores do que somente pioram o atual momento, afirmam a torcida em nota oficial. Sobre os ataques proferidos por Rubão e Romeu Tuma Júnior, a Gaviões pede que o cumprimento das normas previstas no regimento interno do clube, que pregam decoro e zelo à imagem do clube. Além disso, relembram que tais condutas são passíveis de punição de acordo com o Estatuto Corintiano. Abre aspas, caso não tenham conhecimento das disposições estatuárias, o artigo 24, incisos C e H, determinam que seus associados se portem com correção e zelo, bem como não sujem a imagem do clube por qualquer meio, inclusive pela imprensa. Ressaltamos também que o artigo 28, inciso E, prevê pena de desligamento para aquele que difama a imagem do clube, o que claramente se verifica pelas declarações veiculadas, defendeu a torcida organizada. E por fim, a agremiação pede ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, que solicite a apuração do caso à comissão de ética do clube. Segundo eles, a medida provaria que exposições do tipo não serão aceitas. Dessa forma, deixamos aqui publicamente nosso pedido ao presidente do Corinthians para solicitar à comissão de ética a apuração de tais condutas para que didaticamente demonstre a todos que exposições negativas não serão toleradas. Sobretudo, quando esquecerem o nosso bem maior, o Corinthians conclui a Gaviões da Fiel. Tá pegando fogo o Corinthians, hein? Já se inscreve no canal, deixa o seu like, vídeo todos os dias com informações do Corinthians para você. Live praticamente todos os dias, às 22h30 no canal Reserva. Eu te espero amanhã com mais notícias do Corinthians. Estou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, obrigado.